Seja bem-vindo, telespectador, telespectadora. Esta é a TV Unifev, canal 55, UHF, Votuporanga, São Paulo. E nós estamos começando aqui direto do Labim, mais um programa Empreender Tecnologias. Sempre abordando um tema novo, um tema da atualidade, um tema que leve você até as fronteiras do conhecimento. Hoje nós estamos estreando uma nova posição de cenário. E é sempre assim, né? O pessoal aqui dos estúdios do Labim, da TV Unifev, estão sempre também modernizando e procurando apresentar esse programa de forma diferente para você. Eu estou recebendo mais uma vez aqui no programa Empreender a professora mestra Adriana Silva de Oliveira Botelho, ela que é graduada em Psicologia, fez licenciatura e formação de psicólogo pela Universidade Católica Dom Bosco, o CDB, é especialista em didática e metodologia do ensino superior, é mestra em psicologia pela UCDB também, atualmente é docente da Unifev, coordena curso de pós-graduação Lato Sensu em psicologia organizacional e psicologia do trabalho e a consultora. O tema de hoje é assédio moral no trabalho, talvez um tema que os nossos telespectadores ainda não tenham ouvido muito falar, mas que vai ser muito interessante para a gente aqui poder abordar na programação da TV Unifev. E, para enriquecer o programa também, foi convidado o Wellington Gonçalves, que é aluno do 5º ano de Psicologia. Está quase no momento de se formar, né? Seja bem-vindo. Bem-vinda também mais uma vez, Ramon, Adriana. Obrigada. Esse assunto é bastante interessante, mas para a gente situar o nosso telespectador, explica para a gente o que é o assédio moral no trabalho. Então, o assédio moral o que caracteriza o assédio moral são condutas abusivas de uma pessoa em relação a outra, ou grupos em relação a uma pessoa, que tenha o objetivo de humilhá-la, de atrapalhar a sua comunicação com outras pessoas, de causar insegurança, de tirar o espaço da pessoa. O assédio moral é um comportamento que ele não é novo. O que aconteceu é que, ultimamente, a gente tem dado visibilidade a esse fenômeno. O assédio moral ele é tão antigo quanto o trabalho, ou mais antigo que o trabalho até, né? Então, com a intensificação, com as mudanças no mundo do trabalho e com as exigências atuais do mundo do trabalho, esse fenômeno acaba tendo visibilidade em função, inclusive, das consequências que ele tem trazido para as organizações e para as pessoas, para a sociedade em geral, que a gente vai falar depois, né? Mas a grande característica do comportamento do assediador é a humilhação. Então, ele atinge a dignidade do trabalhador, ele quer, de alguma maneira, então, assim, uma mulher, né, às vezes mulheres, pessoas que têm problemas de saúde, problemas de desempenho, ou aquelas pessoas que se destacam no trabalho e, de alguma maneira, são ameaças para geralmente para o assediador, né, que pode estar no nível superior, pode ser um colega de trabalho, pode ser, inclusive, alguém que está abaixo dele. Depois a gente vai falar também disso, né? E aí esse comportamento ele vai sendo repetido, né, em relação a essa pessoa, esse abusivo, né, e aí a gente caracteriza isso como assédio. Uma coisa importante existem conflitos nos locais de trabalho. Claro. Todo trabalho tem conflito, divergências, as pessoas pensam diferente, né? Isso é normal. Então a gente tem que também separar o que é esse conflito normal, né? E que acontece no dia a dia e que são resolvidos com o diálogo, e aquilo que não é normal, que seria caracterizado como assédio e que se prolonga e tem consequências muito graves, né? Então é uma coisa muito importante, porque tem gente, tá me assediando, né? Uhum. Não, tem critérios para dizer isso, né? Que isso é assédio ou não. Claro. Agora eu vou fazer uma pergunta já para o Wellington. Wellington, me diz uma coisa, a pessoa que assedia, ela tem consciência do que está fazendo, ou às vezes tem, às vezes não? Então, há casos, na maioria dos casos, sim, a pessoa ela tende a entender essa situação de assédio, mas como a Adriana disse, há critérios para que se investigue mais a fundo, né, e possa chegar à conclusão
exata de que realmente é o assédio ou não. A pessoa em si, ela age, né, deliberadamente, né, claro, fazendo essas ações, mas ao longo do tempo ela vai tomando consciência dessas ações, que isso caracteriza o assédio. Uma das características dos critérios que vai determinar se é assédio ou não é a intencionalidade. Então, ele falou, é deliberado, né? É intencional. Então, não é uma coisa, uma brincadeira, não tem intenção de machucar ou de humilhar. Não, ele tem a intenção. Ele está fazendo com essa intenção. Mas isso pode acontecer esporadicamente, tá? Numa brincadeira e aí caracterizar um conflito. Será que a pessoa detecta isso? Ela percebe que está fazendo isso com... O nome assédio moral? Sim, ela tem intenção de prejudicar. Claro. A característica básica do assédio, por isso que é tão grave, é essa intenção. A intenção de humilhar, a intenção de limitar o trabalho, a intenção de limitar a comunicação, de limitar o relacionamento com outras pessoas. E se faz sem a intenção, aí não seria classificado como assédio. Porque aí tem outros critérios também, mas, né, entendeu? Para classificar. Mas ele faz porque ele quer tirar a pessoa daquele posto, daquele lugar, ele quer prejudicar de algum jeito, ele vai ganhar alguma coisa, né, fazendo aquilo com a pessoa. Ou ela vai pedir dispensa e eu não vou não precisar pagar a indenização para ela se eu dispensá-la, ou ela está me ameaçando o meu emprego, né, ou ela não tem a competência que eu gostaria que ela tivesse, mas eu não, ao invés de demitir e fazer todo o processo, eu quero fazer com que ela, né, peça demissão, então ela não aguenta, e aí eu vou fazendo essa pressão. Às vezes é por produtividade. Claro. Às vezes a área de vendas, a área de vendas de bebidas, a área bancos, né? Então tem muito a questão do assédio, caracterizado assédio, por conta da questão da produtividade, né? De querer produtividade. Aqueles que não produzem, por exemplo, dançam na boquinha da garrafa, vestem uma fantasia e ficam fantasiados durante o dia, ou vai para um mural e aí alguma fotografia estereotipada, né? Então, assim, são coisas que se repetem com a intenção de humilhar as pessoas, né? E às vezes faz parte do processo de gestão. As políticas de motivação e de gestão, às vezes, cometem assédio na intenção de melhorar a produtividade. Bacana. Agora, naturalmente, a globalização, o capitalismo tem sido um fator de aumento do assédio moral? Exatamente. Então, com as mudanças no mundo do trabalho e com a intensificação da competitividade entre as empresas, né? Então, a necessidade de cada vez produzir mais e de lucrar mais, as empresas têm adotado algumas medidas que são exageradas do ponto de vista dos seres humanos, das pessoas, né? E aí adotam medidas que ferem a dignidade das pessoas e tal, porque, na verdade, as pessoas não estão... Os gestores... né, de produtividade, os gestores financeiros das organizações, eles não estão preparados para gerenciar pessoas. Então, eles não têm recursos para fazer com que as pessoas fiquem motivadas, sejam produtivas, venham ao trabalho, tenham um desempenho melhorado e tal, né? Então, essa falta de habilidade da área de gestão de pessoas, de cuidar desses aspectos, de entender o que satisfaz, o que motiva, o que tem a qualidade de vida para as pessoas, como a gente falou outro dia, eles não têm esses recursos. Então, qual é o recurso? É mandar, né? Então, a cultura, a gente falou da questão da cultura, né? Aí você falou da globalização e tal, e tem uma questão cultural também no nosso país, né? Então, claro. Aqui, a coisa manda quem pode, obedece quem tem juízo, muito autoritarismo, né? Isso tem uma correlação, depois eu falo um pouco mais, mas tem uma correlação com assédio moral. Bacana. Vamos lá, Wellington, de novo. Como se caracteriza o assédio moral? Então, o assédio moral, ele se manifesta de algumas formas. Ele, como eu havia dito, ele tem alguns critérios, mas assim, ele se dá essencialmente de algumas formas, pela negação da informação referente ao posto de trabalho. Então, assim, o empregador, ele deixa de passar informações para esse empregado que são primordiais para a execução do trabalho, da atividade. Claro. Também a comunicação que é feita com esse empregado é uma comunicação hostil, né? Uma comunicação, ela pode ser hostil de modo explícito, onde vai haver, então, agressões verbais, né? Ou implícito, onde, então, como por exemplo, o agressor, ele passa a não responder, né, ou um cumprimento, ou alguma fala direcionada a ele. Também isso pode acontecer através da manipulação do trabalho da vítima. Então, há um aumento de sobrecarga de trabalho
desse indivíduo, né, que é assediado, então eles têm uma sobrecarga de trabalho, ou retira-se essas atividades que antes ele executava, é retirada essas atividades. Há também a manipulação da reputação da vítima, é onde acontece o assédio sexual, né? Também nesse contexto acontecem as chacotas, as humilhações, né? Em caráter público, né? Esse tipo de coisa. Às vezes é alguma dificuldade que a pessoa tem, às vezes é um defeito físico, às vezes é um jeito que ela... E aí isso passa a ser motivo de referência, fazer referência a isso. A mudança de turnos, né? Colocar a pessoa em turnos, né? Que ela não tem condição de ir, ou tem família, ou vai prejudicar de alguma maneira. Então, manipula de várias maneiras o ambiente de trabalho para dificultar para a vítima, né? Para que ela... fique prejudicado e humilhado. Agora, ainda falando, né, sobre a manifestação do assédio moral, em relação ao comportamento do agressor, geralmente ele age assim porque já agiram assim com ele? Também, tem essa questão dele ter aprendido isso, a gente tem muito isso, né? A gente tem aprendido no nosso mundo do trabalho que o funcionário tem que ser tratado com autoritarismo, tem que ser manda quem pode, obedecer quem tem o juiz, aquela coisa que eu falei, né? E aí ele já foi tratado assim, ele aprendeu que se trata assim as pessoas para conseguir algum tipo de resultado, né? Então, principalmente a punição, né? Hoje a gente sabe que a maior maneira de se conseguir, ou que se acha que se consegue que as pessoas façam as coisas é usando a punição, né? O controle e a punição, e isso às vezes exacerba ao ponto de virar assédio moral. Claro. E quais são os critérios, então, conta pra gente, para definir o que é o assédio? A questão da reiteração, então ele tem que ser repetido, né? Então uma vez por semana, tem critérios mais ou menos assim, a literatura apresenta isso. Há mais ou menos 6 meses isso vem acontecendo, né? Então, em média, de 6 meses ou mais, né? Por isso que eu digo, então não é conflito, né? Um conflitozinho, não. A coisa está acontecendo todos os dias. Ela manda eu desmanchar a bolsa que eu fiz, no final eu faço 30 bolsas. Aí ela vai lá, olha e fala assim, não está bom, desmancha, faz tudo de novo. Né? Claro. Então, todos os dias. A questão da repetição, da intenção que nós falamos, né? Ele é processual, ele vai, né, acontecendo em várias situações. Acho que é isso, né? 6 meses, o tempo, que mais que tem? A intencionalidade. Já falamos? Acho que é isso, tempo, intencionalidade, ser voltado para uma vítima, uma pessoa específica em geral, né? Tem assédio moral coletivo, que, por exemplo, tem empresas de valores que as pessoas, elas têm que passar por um corredor espelhado, sem roupa, para passar pela revista. As bolsas são revistadas, porque trabalha com cartões, com, né, coisas de valor, dinheiro, ouro, sei lá, né? E aí todo mundo passa por essa situação. Todos os dias você tem que tirar a roupa para sair do teu emprego, vão vasculhar a sua bolsa e tal, né? Então algumas pessoas não aguentam isso, né? Passar por esse processo. E a cultura brasileira, Wellington, a cultura organizacional, ela absorveu o assédio moral mais recentemente, ou isso está ligado a outros processos sociais? Né? Que você fala sobre isso pra gente? Então, o assédio, como bem dito, ele já é uma coisa, né, que vem já de um histórico longo. Essa realidade de se enxergar, de dar visibilidade, é um pouco mais recente, né? A questão das mudanças sociais, claro, com certeza isso afeta também no desenrolar das relações de trabalho. Claro. E isso, consequentemente, também favorece o surgimento e a instalação do processo de assédio moral, sim. Nós fomos uma colônia, né? Nós fomos colonizados, então nós ainda somos tratados meio como escravos, né? Subordinados, distantes do poder. Então o poder está na cúpula. Se você pegar um organograma, você vê, o poder está lá na cúpula, né? E aí as pessoas, a maioria está lá embaixo. Então a gente tem uma distância muito grande da decisão, do processo decisório. Qualquer pessoa que queira de alguma maneira satisfações sobre aquilo que as envolve, né? Querer participar do processo de decisão, questionar de alguma maneira alguma ação que foi feita em relação a ela, aos seus colegas, ao departamento, sei lá, né? É visto como uma insubordinação, e aí essa pessoa ela tem que ser colocada no lugar dela,
né? Claro. Então, tem uma expressão que diz que prego fora da madeira, o que a gente faz? A gente martela, né? Então, aquela pessoa que se destaca de alguma maneira, então é da nossa cultura isso, né? Falar para, que quem manda sou eu. A gente ouve isso dos pais, né? Criança não tem vontade, criança não tem que opinar. Né? Na escola, de novo, o professor vai dizer de novo, aluno é aluno, professor, aqui quem manda sou eu, agora você só vai falar a hora que você levanta a mão e eu disser para você, pode falar agora. E tudo isso vai sendo realizado no nosso processo educativo, cultural, né? E vai depois vai se transformar na nossa cultura organizacional. Quem são as pessoas que compõem a cultura? São as pessoas, né? Claro. A cultura organizacional são as pessoas da sociedade, que viveram nessa sociedade tão autoritária quanto a nossa, e depois vai reproduzir isso lá dentro da organização. Então dá para dizer que é, de certa forma, uma patologia organizacional? Alguns autores consideram isso, né? Que seria um desvio, né, de comportamento, né? Porque é um transtorno, né? Gera perdas, né? Para a organização e para todo mundo. Então, desse ponto de vista, não é saudável. Claro. Não é saudável. Né? E representa uma evolução, por exemplo, tanto os gestores como as organizações de forma geral buscarem conhecimento, informações, técnicas, científicas. Isso, a gente vai falar sobre isso. Para poder aperfeiçoar. Então, como lidar com tudo isso, né? Como é que é tudo isso e como a gente vai lidar com tudo isso. Legal, vamos deixar então o pessoal que está em casa assistindo o programa Empreender com água na boca, que a gente volta daqui a pouquinho. Mas antes eu queria agradecer a presença aqui do nosso amigo Wellington Gonçalves, é aluno do 5º ano de Psicologia. Agradecer porque na segunda parte a gente vai receber aqui nos estúdios do Labim também a visita da Juliana Ribeiro dos Santos, que é aluna também do 5º ano de Psicologia, já se encontra aqui, né? Daqui a pouquinho ela vem tomar assento para conversar conosco, principalmente para conversar com você, que é telespectador da TV Unifev. Voltamos daqui a pouquinho.